Primeiro Deus Yahweh. Bíblia número 1. Nomes de Yahvé significam identidade e frequentemente contam uma história nas páginas sagradas da Bíblia. Nomes não são apenas rótulos casuais, são revelações profundas. Eles ecoam o caráter e a natureza de seus portadores. Quanto a Deus, cada nome revela uma menção do divino, um vislumbre da infinitude do poderoso Yahvé, um nome tão sagrado que, por séculos o povo de Israel sequer o pronunciava em voz alta. Eu sou quem sou. Isso é o que você deve dizer aos israelitas: Eu sou me enviou a vocês. Êxodo 3 versículo 14. Yahvé é o nome de Deus, significando presença eterna, aquele que é autoexistente, autossuficiente, sempre presente no coração do deserto. Havia uma montanha chamada Horeb, frequentemente chamada de Montanha de Deus. Foi lá que uma visão curiosa chamou a atenção de Moisés: uma sarça que ardia com fogo, mas não era consumida. À medida que Moisés se aproximava dessa visão, a voz de Deus falou de dentro da sarça, chamando-o pelo nome. Deus ouviu os clamores do seu povo no Egito e estava pronto para libertá-los. Mas Moisés tinha perguntas, e entre elas, uma se destacou: quando fosse aos israelitas, quem deveria dizer que o enviou? A resposta de Deus a Moisés foi profunda e misteriosa, uma declaração de sua essência eterna. Deus disse a Moisés: Eu sou quem sou. Isso é o que você deve dizer aos israelitas. Êxodo 3 versículo 14, Nova Versão Internacional. Esse nome, Eu sou quem sou, revelado em hebraico como Yahvé, é rico de significado. É como se Deus estivesse dizendo que Ele é aquele que sempre existiu e sempre existirá. Ao contrário de tudo o que Moisés já conhecera. Deus não teve começo e não terá fim, Ele simplesmente existe, e sua existência não depende de nada mais. O nome Yahvé, então, não é apenas um nome. É uma afirmação da realidade de que Deus está vivo, sempre presente, nunca mudando. Não importa o que o povo de Israel tenha passado ou enfrentaria, Deus estaria com eles. Isso era de grande importância porque significava que o Deus deles não era como os deuses do Egito, representados por ídolos ou elementos da natureza que mudam e desaparecem. Yahvé era diferente, Ele era real, estava vivo e era eterno. O nome autoatribuído por Deus, Eu sou, também assegurou Moisés e os israelitas de seu caráter inalterável. Ele estivera com seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e estaria com eles. Suas promessas eram certas porque Ele é constante, e sua palavra é inquebrável. Portanto, sempre que os israelitas invocavam o nome de Yahvé,
Não estavam apenas invocando uma divindade distante, mas o Deus onipresente e todo-poderoso que se comprometera a ser o Deus deles para sempre. Essa é a história majestosa e profunda por trás do nome Yahvé, revelada na Bíblia. Segundo Deus Elohim. Elohim, considere o nome Elohim encontrado no início da Bíblia, e no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Gênesis 1 versículo 1. É um nome que pinta o quadro do poder de Deus e sua função como o Criador Supremo de tudo. Elohim, majestoso e plural em forma, mas singular em ação, reflete um Deus de complexidade e unidade, uma dícada trindade misteriosa. A história do nome de Deus, Elohim, na Bíblia, entrelaça o divino com a realidade tangível da criação. Quando entramos na cena inicial da Bíblia, somos recebidos por uma afirmação poderosa que define o tom para tudo o que se segue. Gênesis 1 versículo 1 nos diz: e no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Este é nosso primeiro encontro com o nome Elohim, e está repleto de significado. A palavra Elohim é notável porque é majestosa e misteriosa ao mesmo tempo. É uma palavra hebraica que pode ser traduzida como forte ou divino. Este nome não é apenas um título, é uma descrição da natureza e do caráter de Deus. Quando ouvimos Elohim, devemos entender que Deus não é apenas forte, mas a epítome da força e a própria essência da divindade. Mas por que isso é importante? A importância deste nome está no que ele significa sobre o relacionamento de Deus com o mundo. Ao chamar Deus de Elohim, a Bíblia nos diz que Deus não é apenas supremamente poderoso, mas também soberano sobre toda a criação. Isso não é um poder abstrato distante, é uma força pessoal que moldou as montanhas, esculpiu os vales, encheu os oceanos e deu vida à humanidade. À medida que a história da criação se desenrola, em Gênesis, vemos Elohim em ação. Gênesis 1 versículo 3 diz: e Deus disse, haja luz, e houve luz. A frase "e Deus disse" se repete como um batimento de tambor ao longo do capítulo, lembrando-nos que Elohim está comandando o universo para a existência com apenas palavras. Essa soberania em exibição, o tipo de autoridade que fala e acontece toda vez que Elohim cria algo em Gênesis 1, é seguido pela afirmação de que era bom. Isso não é apenas sobre bondade, é sobre propósito. Tudo o que Elohim cria é projetado para refletir e declarar sua glória e poder, desde o menor inseto até a galáxia mais grandiosa. Toda a criação é uma tela que Elohim pintou com seu pincel divino. Quando olhamos ao redor do mundo, cada parte da criação sussurra, ou às vezes grita, o nome Elohim. As montanhas se erguem como monumentos à sua força. O céu é como um display de sua divindade, e cada ser humano carrega o sopro de Elohim, um testemunho do
toque íntimo do Criador. Em termos simples, o nome Elohim é nosso. Lembrete de que não há canto do universo intocado pela obra de Deus. Isso nos diz que o mesmo Deus que moldou o universo está envolvido nos detalhes de nossas vidas. Quando a vida parece caótica ou fora de controle, lembrar de Deus como Elohim pode ser uma fonte de conforto e confiança. Assim, como a Bíblia começa com no princípio, Elohim, ela nos convida a uma história onde Deus não é um observador passivo, mas o Criador ativo, poderoso e soberano. É uma história que continua ao longo da Bíblia e na vida dos crentes hoje, onde Elohim ainda está criando, sustentando e revelando seu poder e natureza divina de inúmeras maneiras. Terceiro Deus El Shaddai. Shai, o nome El Shaddai é tradicionalmente entendido como Deus o Todo-Suficiente. Este nome é uma combinação de El, que significa Deus em hebraico, e Shai, uma palavra cujo significado exato é debatido por estudiosos, mas muitas vezes é visto como transmitindo suficiência, poder e nutrição, como uma mãe que nutre seu filho. Encontramos este nome pela primeira vez em Gênesis 17, versículo 1, onde o texto nos diz que, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, anda diante de mim fielmente e ser irrepreensível. Aqui, Deus está estabelecendo sua aliança com Abraão, a quem mais tarde renomeia como Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. O momento dessa revelação é crucial. Abraão está velho, e sua esposa Sara está bem além da idade de dar à luz. A promessa de um filho parece impossível pelos padrões humanos, mas Deus se apresenta como El Shaddai para destacar que ele não está limitado por restrições humanas. Ele é suficiente em si mesmo para cumprir promessas que parecem impossíveis. A importância de Deus se revelar como El Shaddai para Abraão não pode ser exagerada. Isso enfatiza o poder ilimitado de Deus e a capacidade de fazer o que ele promete, independentemente de qualquer obstáculo aparente. Isso tranquiliza Abraão de que Deus é mais do que suficiente para realizar o extraordinário, garantindo que sua aliança será estabelecida ao longo da Bíblia. A ideia de Deus como El Shaddai serve como um lembrete para as pessoas em várias situações de que podem confiar na suficiência de Deus, seja em tempos de necessidade, momentos de dúvida ou situações onde as chances parecem inatingíveis. O nome El Shaddai fala do poder poderoso e do caráter nutritivo de Deus, que provê e sustenta seu povo em tempos de escassez ou incerteza. Lembrar Deus como El Shaddai tem dado conforto e força aos crentes, reforçando a ideia de que quando tem Deus, tem tudo o que precisam. É um conceito que encoraja a fé não na própria habilidade,
mas no poder de Deus, para agir através e além das limitações humanas. A revelação a Abraão torna-se uma pedra angular para a fé de muitas gerações e é uma declaração de que, não importa as circunstâncias, a presença e provisão de Deus são suficientes para suprir todas as necessidades. Quando Deus diz o Eu sou El Shaddai, Ele está essencialmente dizendo o Eu sou o suficiente, e para inúmeras pessoas ao longo das eras e através de provações, isso tem sido uma fonte de esperança duradoura e confiança inabalável. Número 4. Quarto Deus Adonai. O nome Adonai surge com honra e significado. Este título para Deus, traduzido como mestre ou dono, é mais do que um identificador, é uma janela para a relação dinâmica e inspiradora entre o Criador e sua criação. Imagine um mundo onde cada nascer do sol e pôr do sol, cada pico de montanha e profundidade do oceano ressoa com o eco de um nome majestoso. Este é um mundo onde o nome Adonai é dito silenciosamente, alto com o mesmo sentimento forte. Vamos dar uma volta pelo Salmo 8, versículo 1, onde o salmista exclama em adoração: Vós, Senhor, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aqui, o salmista usa dois nomes distintos para Deus. O primeiro, o Senhor, está em todas as letras maiúsculas, o que em nossas traduções em inglês significa Yahvé, o nome sagrado e inexprimível de Deus, significando sua natureza eterna e autoexistente. Segundo, o Senhor, o é Adonai, refletindo nosso reconhecimento pessoal da autoridade de Deus sobre nós. A importância de Adonai pode ser comparada à relação entre um servo devoto e um mestre benevolente. Nos tempos em que a Bíblia foi escrita, um servo olharia para seu mestre para provisão, proteção e orientação. O mestre, por sua vez, cuidaria e governaria sobre os servos com bondade e justiça. Quando chamamos Deus de Adonai, estamos reconhecendo que Ele é nossa autoridade última, aquele que provê para nós, nos protege e guia nossos caminhos. Como súditos ou servos de Deus, o nome Adonai nos lembra do nosso lugar no grande design. Não somos errantes sem rumo na terra, mas sim criações queridas sob o governo amoroso do Mestre do Universo. O livro de Isaías nos lembra disso quando diz: Mas agora, ó Senhor Adonai, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. O reconhecimento de Deus como Adonai também carrega consigo um sentimento de conforto e segurança. Saber que pertencemos a alguém maior do que nós, que segura o mundo em suas mãos. Vemos esse sentimento ecoado no livro de Gênesis, quando
Abraão fala com Deus como Adonai antes de ousar interceder pela cidade de Sodoma. Gênesis 18, versículo 30. Chamar Deus de Adonai nos humilha, mas também nos eleva, pois é um nome que nos vincula ao propósito divino e cuidado. Ensina-nos que cada ação, cada decisão, deve ser feita à luz de sua soberania e com o objetivo de servi-lo e glorificá-lo, que é o legítimo dono de todas as coisas. Em essência, Adonai não é apenas um nome, mas uma declaração de nossa fé, uma afirmação de nossa lealdade e um compromisso de nosso amor àquele que, em sua majestade, reivindica tanto os céus mais altos quanto o coração humano como sua morada.